Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. E se em alguma coisa durante a minha vida de homem de negócios ou no comércio eu prejudiquei alguém, eu vou averiguar e o que eu descobrir eu restituirei 4 vezes mais. 4 vezes mais. O nome do homem que disse isto, em hebraico, significa genuíno. Significa honesto, inocente, puro. É o significado do nome do homem que disse essas palavras. Elas estão em Atos 19, de 1 a 10, na história de Zaqueu. O problema é que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Aquele nome, para a população à volta dele, parecia uma ironia. O nome do indivíduo era o puro, o genuíno, o honesto, o inocente. Zaqueu. Mas o cara era o maioral, era o chefe de todos os coletores de impostos dos romanos naquela região inteira de Jericó, que era enorme e forte. E a dinastia dos Herodes tinha inclusive os seus palácios por ali também. Por isso esse nome parecia uma brincadeira. Genuíno, inocente, inocêncio, genuíno, o puro. Quero ir para tua casa. Aí a multidão ouviu isso e blasfemou. A multidão é sempre igual. A multidão é perversinha, é invejosa, é de uma pobreza miserável, agravada pela mediocridade que em geral condiciona o espírito da multidão. A multidão ficou com ódio, porque Jesus foi passando e o cara era baixinho, ele tinha essa grana toda, esse poder todo, mas era de baixa estatura, era quase um anão. Era um homem mínimo para aqueles dias. De tal modo que a multidão que cercava o fluxo, a caravana de Jesus era tão grande, atravessando Jericó, que o homem queria ver, mas não conseguia. Aí resolveu subir numa árvore, num sicômoro, comum naquela região, e ampla, uma árvore frondosa, copa expandida, densa, bonita. Subiu e ficou olhando de cima, uma cena patética. O cara que estava acostumado a ser levado para todo lado, tinha agora que, em relação a Jesus, trepar numa árvore para conseguir fazer a parte dele. Foi a mídia dele, foi a mídia que ele usou, foi o caule da árvore para ficar com acessibilidade visual a Jesus que passava. As mídias sempre têm alguma importância na existência humana, mesmo que não seja mídia nenhuma. Eu preciso da minha mídia sensorial, de algum modo, para captar o outro, discernir o outro, por algum sentido meu, ou por algum extra sentido em mim. Por algum meio, portanto, por alguma mídia. E aí, nesse caso, o homem usa a árvore como mídia e tem acesso, vê. E Jesus olha para ele e o chama pelo nome. Isso é que é interessante, porque parece que existe aqui uma grande ironia na manifestação da graça de Cristo.
Porque o nome do cara era a negação dele. Todo mundo que cercava a árvore na qual o homem estava trepado, todo homem à volta, toda mulher, toda criatura humana ali entendia que o nome daquele indivíduo significava aquilo, assim como meu nome significa Caio para quem ouve em português. Caio, dá a impressão que é eu caio, que é uma confissão, eu caio. Mas esse não é o significado do nome Caio. Em latim ele significa bordão, uma vara, para espalhar as coisas, para a gente ver o fundo de algo. Um cajado para sentir as coisas, discernir e andar. Ou uma vara para bater. Tanto quanto significa alegria, gozo, entusiasmo, felicidade, Caio. Zaqueu significava inocente, puro, genuíno, honesto. E o homem vem passando. Uma população que o chama de cretino, desonesto, desvalido, explorador, abusivo. E Jesus olha para o cara, faz questão. É a única vez que a gente vê um nome sendo mencionado por Jesus em relação a alguém que não seja um apóstolo andando com ele, ou alguém cuja casa ele vá comer, como Simão o leproso. Ele chama o cara pelo nome, ele está na casa do indivíduo, ou está na casa de Marta, Maria e Lázaro, são as exceções. Ou então veio uma mulher que se chamava Maria Madalena, mas alguém narra, não é Jesus passando e olhando para um estranho e chamando-o pelo nome. Isso é singular e é único nas narrativas do Evangelho. Completamente único. Não tem nada igual. Jesus chamar pelo nome alguém que não tinha chamado pelo nome de Jesus. E ainda mais alguém com esse nome, que significava o oposto do que todo mundo considerava que o cara era. E Jesus diz, genuíno, inocente, honesto, puro, desce depressa, porque hoje eu quero comer na tua casa e dormir lá. Ora, Jesus é aquele que tinha dito antes, em Lucas 10, que os discípulos dele não dormissem em casa nenhuma de alguém que não fosse um filho da paz. Lembram disso? A menos que Jesus seja um hipócrita, e não é o caso, ele seguiu o seu próprio conselho. Ele sabia que por trás daquele indivíduo, com aquela avidez por dinheiro, havia só um baixinho inseguro pra caramba, que queria crescer e alcançar a respeitabilidade através da fortuna, que queria compensar a pequenez do seu tamanho pelo volume, pela quantidade de seus bens. Era apenas um baixinho, arretadamente inseguro, fazendo inconscientemente com ele mesmo muitas barganhas, querendo provar todo dia para si mesmo que ele não era tão diminuto como pequeno ele era aos sentidos de todos, de tal modo que ele teve que ser o maioral dos publicanos. O menor homem da cidade é o homem mais rico, como a gente vê toda hora acontecendo. O cara mais feio tem que casar com a mulher mais bonita, o cara mais desengonçado tem que ganhar mais dinheiro, o sujeito mais awkward, na sua nerdeza, tem que ficar jovem bem novinho, para ganhar tesão e virar um garanhão. São compensações que a gente vê toda hora acontecendo. Frequentemente as grandes ambições correspondem aos mais profundos complexos. De modo que não é coincidência que esse homem baixinho seja o maioral. Do ponto de vista psicológico, é uma narrativa linda e perfeita.
O maioral é de pequena estatura, do lado de fora, por isso ele tem que fazer compensação em algum outro nível, outra área da vida, como a gente está o tempo todo fazendo. Mas Jesus não vê como vê o homem vê o exterior, Jesus, porém, vê o coração. Para os concidadãos, os contemporâneos de Inocêncio, de Genuíno, de Pureza, de Zaqueu, ou de Zaca, como abreviadamente até hoje ainda se chama em alguns lugares, o indivíduo que é generoso é ainda chamado de Zaca ou Zec. Naturalmente ainda é caracterizado pela raiz do nome e da palavra que dava nome a Zaqueu. Jesus diz: desce, eu quero dormir na tua casa, porque tu és um homem de paz. É o que estava implicitamente dito por Jesus, porque ele tinha dito: não durmam numa casa se vocês antes não perceberem, não discernirem que ali tem filhos da paz. Zaqueu era essa confusão mental, psicológica, era fruto dessa angústia, do complexado querendo crescer, e no processo fazendo tolice, atropelando, gerando cumulações, para poder fazer demonstrações quantificáveis de como ele era grande, poderoso, importante, significativo. Como você que anda a vida inteira fazendo compensações, nunca tendo paz no coração. Embora você seja um filho da paz, mas não aprovou. E por causa dos seus complexos, a natureza boa do seu ser está sendo piorada, destruída, confundida, arruinada. Como eu conheço um monte de gente boa demais, que por causa de complexos, de inferiorizações, de autoimagem baixa, de reduções e de inseguranças, resolvem fazer acréscimos extraordinários e falentes da sua existência, como a gente viu um bilionário brasileiro que faliu há algum tempo atrás, bem antes da falência, uns 2 anos antes, perguntado sobre qual a importância de estar entre os homens mais ricos do mundo. Ele afirmou que queria ser ainda o mais rico de todos. E alguém disse: mas para que tudo isto? Ele disse: não sei, é para ter respeito. Eu poucas vezes vi uma pessoa falar sem sentir, com tanta honestidade a respeito do mecanismo psicológico em relação ao qual eles se entregaram, ao qual se devotaram, na perseguição de fazer compensação de complexos e diminuições interiores que ele sofreu no nível subjetivo. E a profundidade disso é razoavelmente medida pela extensão da compensação que a gente busca fazer em outras dimensões da nossa vida e do lado de fora. Aí a gente vê bem, vê os Zaqueus construídos. E Jesus não se impressiona com o que a gente vê do lado de fora, ele olha para a natureza do indivíduo. E ele olha para o potencial. Porque salvação é também prognóstico. Você sabia disso? Algumas das palavras usadas para designar salvação são as palavras que a medicina usa para definir algumas coisas que a gente todo dia trata. Uma das palavras é prognóstico, prognoses. Vem vinculada à ideia de salvação também. Ele olha para aquele cara e ele prognostica que o nome daquele homem era coerente com o coração daquele cara e que o incoerente era a existência que ele tinha tido. Por isso ele chama o sujeito e diz: eu vou te fincar no teu potencial. Zaqueu será Zaqueu, generoso será generoso, puro viverá com pureza, honesto com honestidade viverá. Eu quero entrar na tua casa para fazer tu corresponderes a ti mesmo. Porque enquanto eu não entrar na tua vida, tu não corresponderás a ti jamais.
Tu estarás sempre em defasagem na tua própria identidade. Tu e ti mesmo não te reconciliarão jamais, enquanto eu não pousar, não entrar na tua casa, na tua vida. Aí Zaqueu vai, está lá na mesa, quando de repente ele diz essas palavras: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Por quê? Será que porque Zaqueu achou que fazendo isso ele estava comprando a salvação? Comprando a salvação. E se alguma coisa defraudei alguém, eu decido restituir 4 vezes mais. Será que ele está tentando fazer uma barganha com Deus? Será que quando Jesus levantou e disse: hoje entrou salvação nesta casa, ele estava aceitando a barganha? De que é dando que se recebe, no sentido financeiro das trocas de barganha instituídas, por exemplo, no Congresso Brasileiro? É claro que não. Pela graça, Zaqueu é salvo mediante a fé. Isto não vem de Zaqueu, é dom de Jesus, o Cristo. Não vem de Zaqueu, o generoso, para que Zaqueu, o generoso, não se glorie. Porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É tão simples assim. Por que Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa? Foi por causa do que Zaqueu deu? Não. Foi por causa apenas do que Zaqueu frutificou. A salvação entrou na casa de Zaqueu quando Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero entrar na tua casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Quando Jesus brincou com a ironia, onde todos diziam: esse é o desonesto, ele disse: honesto. Onde todos diziam: esse não é genuíno, ele disse: genuíno. Onde todos diziam: esse aí é usurário, ele disse: generoso. Foi nessa hora que a salvação entrou. É quando Jesus me vê que a salvação entra em mim. Não é quando eu vejo a Jesus. Quando eu vejo Jesus, eu confirmo o que Cristo viu em mim. Quando eu digo decido, eu estou só respondendo àquilo que Ele em mim já provocou. Porque primeiro Ele me chamou, Ele me amou primeiro. Vem, Caio, vem, Zaqueu, desce depressa. É aí que mora a graça. Ele me conhece. Ele me chama pelo nome. Ele vê quem eu sou, não quem os outros pensam que eu sou. Ele discerne meu coração, meu caráter, minha verdadeira natureza. Ele faz os melhores prognósticos a meu respeito. Hoje me convém entrar na tua casa. Ele não disse isso para a igreja de Laodiceia, vocês lembram? O mesmo Cristo, Jesus, não disse isso à igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia ouviu outra coisa. Na igreja de Laodiceia havia crentes que se jactavam com a jactância que nunca foi conhecida por Zaqueu. Mas para esses, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas com Zaqueu ele disse: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. Se é o mesmo Cristo, tem alguma coisa que a gente não entendeu. Existem igrejas em cujos ambientes ele não entra, mas milhões de Zaqueus que são objeto da murmuração da igreja que murmura contra Zaqueu, dizendo, como diz aqui, entre mentes, eles murmuravam contra Jesus. Todos os que viram isto murmuravam contra Jesus, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esses que murmuram dizendo aquele é pecador, é justamente o pessoal da igreja de Laodiceia, acerca de quem ele está dizendo: aí eu não entrei, aí eu não entro, a menos que vocês me convidem. Agora Zaqueu eu chamo, porque Zaqueu eu conheço. E vocês são apenas pobres, cegos, infelizes e nus. Agora pense comigo uma outra coisa. Foi por isso que eu li apenas esse texto,
onde Zaqueu diz: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ora, se Zaqueu não tivesse a fama que tinha, para nós, isso aqui não ia ser jamais visto por nenhum de nós como sinal ou sequer como proposta de barganha de Zaqueu aceita por Jesus. Só foi salvo porque teve essa compaixão dos pobres. Isso aí é autossalvação e não salvação pela graça. Não, Zaqueu está só frutificando o que a natureza dele já carregava. Foi por isso que, em primeiro lugar, Jesus o chamou e disse: eu quero ficar na tua casa. Vem. Eu sei quem tu és e tu ainda não te conheceste, mas tu te conhecerás. Amanhã tu já serás outro homem vivendo outra vida, porque eu sei quem tu és e o potencial que tu carregas. Minha salvação é prognoses de graça a teu respeito. Por isso eu te chamo pelo nome, hoje, aqui e agora. Agora imagine, se fosse Gandhi se levantando e dissesse assim: então Gandhi se levantou num ashram na Índia e disse: decido dar metade dos meus bens aos pobres. Todo mundo ia dizer aleluia. É porque ele é o Gandhi. Ninguém ia dizer: está trocando salvação por dinheiro, porque o cara é o Gandhi. Se fosse um líder de um grande ministério que você respeita e reverencia, que se levantasse e dissesse: dos meus bens pessoais eu estou dando metade aos pobres, e se em alguma coisa na vida, por algum erro, equívoco ou distração, eu defraudei alguém, eu vou procurar e restituir 4 vezes mais, você ia dizer: isto é um santo, está morrendo em estado de grande glória santificada e imenso galardão. Porque essa frase aqui mostra mais a pequenez da nossa cabeça, imaginando que Zaqueu está fazendo alguma proposta, porque Zaqueu era só o publicano podre, pobre até hoje, pobre espiritualmente, apesar de riquíssimo. E a gente sempre imagina que isso aqui tem a ver com uma barganha e não com um fruto de vida. O que eu quero que você pense hoje aqui é simples. Simples. Você não é quem você pode ser, assim como Zaqueu não era quem Zaqueu podia ser. A salvação acontece não porque eu vi Jesus, a salvação acontece porque Jesus me sabe, me conhece, me chama. É porque Ele entra na minha vida antes de entrar na minha casa, é que na minha casa eu dou o fruto de bondade que revela Cristo em mim. E essa é a possibilidade que todo mundo aqui tem e que pouca gente abraçou, para fazer jus ao potencial que carrega dentro de si, mas que nunca é levado a lugar nenhum, porque você é acachapado pelo seu trauma, pela sua pequenez, pela sua autoimagem baixa. Você, para compensar, se entrega aos surtos diversos, para provar para o mundo que você é o maioral e não o menor, e a vida inteira se perde, a menos que por graça divina você tenha parado hoje aqui, tenha usado essa mídia, tenha subido nesse sicômoro e esteja discernindo Jesus chamar você pelo seu nome potencial, pelo nome das suas imensas possibilidades ainda atrofiadas, porque você corre atrás das compensações que só lhe desviam do caminho. Ó Jesus, por favor, permite que a palavra simples do Evangelho tenha chegado ao coração de todos os que estão aqui. É o que eu te peço agora. Vem me ver TV, o canal é você.